Alega-se coisa demais sobre esse tema. Impactos do consumo de carne no meio ambiente. Alega-se que as vacas produzem grandes quantidades de gases que geram efeito estufa. Alega-se que elas comem a comida que os seres humanos poderiam estar comendo. Dizem também que os animais consomem grandes quantidades de água e que as terras onde eles estão poderiam ser usadas para produzir mais comidas. O documentário Eating Less Meat Won't Save the Planet, Here's Why. Eu recomendo, ele tem apenas 20 minutos de duração. E assiste ele porque ele resume muito bem os impactos ambientais do consumo de carne no meio ambiente. Você já deve ter ouvido falar que para se fazer um hambúrguer de 103 gramas é necessário o consumo de 3.000 litros de água, certo? Esse é um mito muito difundido que reafirma aquela suposição que eu citei no início. Aquela ideia de que os animais consomem muita água e ao criarmos animais, então estaríamos desperdiçando água. A primeira coisa que você precisa saber é que 94% da água necessária para produzir carne é a chamada água verde, ou seja, a água da chuva que cai no pasto. Como eu sei que esse é um tema muito polêmico, eu vou deixar todas as referências de tudo que eu falar aqui na descrição do vídeo, ok? Mas, voltando aos 94% de água verde usada na pecuária. Tá, se 94% da água presente na alimentação dos animais vem da chuva, não estamos desviando tanta água assim que poderia estar sendo usada para matar a sede das pessoas, né? Essa água da alimentação do gado, ou seja, a água do capim, dos alimentos, ela não desaparece do planeta, ela não é enviada para outra dimensão de tempo e espaço, ela também não fica aprisionada dentro da carne, ela é urinada pelo animal e volta ao solo. Se eu for me preocupar com a quantidade de água que o gado bebe, eu também deveria me preocupar em derrubar toda a floresta amazônica, então. Você já pensou a quantidade absurda de água que todas aquelas árvores consomem por dia? Mas é claro que cogitar isso é um absurdo, porque a água que entra pela raiz da árvore é absorvida pela planta, evapora, esse vapor de água vira chuva que cai e volta para o solo. Essa mesma água passa por esse ciclo várias e várias vezes. É exatamente o que acontece com o gado ou com qualquer outro animal de criação. A água da chuva cai na grama, é comida pelo animal, volta para o solo na forma de urina, inclusive com a capacidade de ajudar a fertilizar esse solo, evapora e chove outra vez. Não é uma água que está sendo desperdiçada, poluída e eliminada do planeta Terra. Ela é a mesma água que está atravessando um ciclo infinito. Não é diferente do que acontece na floresta amazônica. Pensando no meio ambiente, o real problema é a água fresca, a água azul, que é a água dos mananciais, aquíferos, aquela que nós podemos usar para matar a sede. O interessante é que 70% dessa água atualmente é usada na irrigação das plantações. Então eu te pergunto, se nós estamos realmente preocupados com o consumo de água, por que ninguém reclama dessa água que é usada na agricultura? 70% da água fresca que poderia ser destinada ao consumo humano está sendo usada na irrigação das plantas. E 53% dessa água doce mundial vai para as plantações de trigo, arroz e algodão. E algodão, a última vez que eu chequei, a gente nem come algodão, né? O fato é que, para produzir carne, são necessários alguns litros de água, sim, que poderiam ser destinados ao consumo humano. Mas 103 gramas de carne consomem 122 litros de água azul. Água que não é da chuva. 103 gramas de arroz consomem 90 litros. 113 gramas de pão, 55 litros. Em compensação, 94,5% da água usada para produzir amêndoa na Califórnia não é água verde, é água de irrigação, ou seja, 1.097 litros de água doce para cada 113 gramas de amêndoa, quase 10 vezes mais do que é necessário para produzir carne. Então não faz sentido que essas mesmas pessoas que não comem carne, porque alegam gastar muita água para produzir carne, consomam amêndoas normalmente. Se você não consome animais por uma questão ética, tudo bem, é respeitável, mas não use a questão da água como motivo, porque é preciso ter coerência. E a gente sabe que 113 gramas de carne não é a mesma coisa que 113 gramas de arroz ou pão, porque a nutrição humana não funciona apenas com quantidades diárias fixas. Por exemplo, humanos precisam de 1 quilo de qualquer coisa comestível por dia. Os nutrientes presentes em 103 gramas de carne e de arroz são completamente diferentes. Por exemplo, essa mesma quantidade de arroz tem apenas 1/5 da proteína da carne e é uma proteína incompleta ainda. Tem muito menos vitaminas e minerais que a carne também. Além disso, as carnes se diferenciam entre si também. As vísceras, por exemplo, elas são nutricionalmente mais densas e são carnes mais baratas também. Então, se formos classificar a quantidade de água gasta, avaliando-se a questão da nutrição, a carne é um dos alimentos que usam menos água para fornecer mais nutrientes. Outra afirmação que todo mundo já ouviu é que os humanos poderiam estar comendo a comida que os animais comem. Para criar 1 quilo de carne, precisa-se de 25 quilos de grãos. Então, poderíamos alimentar mais 3,5 bilhões aí, mais ou menos, de pessoas com a comida que damos para os animais. Presta atenção,
86% do que fornecem para a nutrição animal não são coisas comestíveis para nós, seres humanos. Ou seja, 16% do que se dá para os animais é comestível para os humanos, sim. Mas a maior parte desses 16% não vai para o gado também, não. Vai para aves e porcos, que são animais monogástricos, ele tem um estômago só. Então, eles não conseguem viver só de capim, feno e restos formados por celulose. Já no caso dos ruminantes, como a vaca, a ovelha, 90% do que eles ingerem não é comestível para nós. Eles realizam a técnica do upcycling, que é basicamente dar um novo propósito para um material que seria descartado sem degradar a qualidade e composição desse material. Um item que passou por upcycle vai ficar igual ou melhor que aquele material que o originou. Upcycle é a união de recycle, reciclagem, com up, melhorar. Então, há uma melhora na qualidade. Se você vai comer um milho, por exemplo, o sabugo, a palha, folha, caule, tudo aquilo que você não consegue comer e vai virar lixo, os ruminantes dão conta de comer e fazer o recycle para transformar em algo com muito mais qualidade, nutricionalmente falando. Ou seja, carne e leite. Então, eles comem exatamente as partes do milho que nós não comemos. Eles não comem o grão. Se eles não comessem, essas partes não comestíveis seriam desperdiçadas e elas não iam simplesmente desaparecer e ir para outra dimensão, elas vão se oxidar com o tempo, apodrecer e virar gás carbônico e metano, que vão para a atmosfera. Esses restos vão virar gás carbônico e metano de todo jeito. A diferença é que podem ficar na natureza, sem alimentar ninguém, até passar por esse processo, ou então vão se transformar em gases exatamente na mesma quantidade, mas o processo vai acontecer dentro do aparelho digestivo de um ruminante, nesse caso. Aí pelo menos vai alimentar muitas pessoas com uma proteína de excelente qualidade que os ruminantes vão produzir a partir do upcycle. Então, um monte de subprodutos da agricultura deixa de virar lixo e se transforma em carne graças aos ruminantes. Milho, casca de amêndoa, vagem aberta da soja, espiga, caule de aveia, entre tantos outros que seriam desperdiçados, viram alimento para os ruminantes. Subprodutos industriais também, espiga de milho, semente de algodão, resto de grão usado para fazer cerveja. Você já imaginou a quantidade de resto de grão que a Ambev, por exemplo, larga na natureza? Em vez de ir para o lixão, alimenta os ruminantes e se transforma em carne e laticínios. Fantástico! Os ruminantes são como máquinas, que não poluem, movidas à água da chuva e energia solar, que conseguem fazer o upcycle de tudo isso que o ser humano não pode comer e transformar em carne e laticínio. Então, eles não estão retirando alimentos que poderiam estar sendo consumidos, não. Eles estão comendo justamente o que não comemos, como capim e esses restos todos que eu citei. Em média, 100 quilos de colheita, 37 são restos não comestíveis. Então, você não precisa de 25 quilos de grão para fazer 1 quilo de carne, não. Apenas 2,8 quilos. Que são comestíveis. O resto não conta, porque a gente não ia comer mesmo. E isso se o animal não for criado comendo pasto também, porque nesses casos você vai gastar 0 quilos de alimento comestível para fazer 1 quilo de carne. Mas geralmente se dá grãos na finalização do processo para engordar o animal mais rápido. É algo comum de se fazer, mas não é obrigatório. No Brasil, por exemplo, parte do gado é alimentado só com pasto. No caso dos porcos e galinhas, esse número de quilos comestíveis usados na alimentação dos animais passa de 2,8 no caso do gado para 3,2 quilos no caso dos porcos e galinhas, para fazer 1 quilo de carne. Os animais pegam grãos ricos em calorias de hidrato de carbono, mas pobres em nutrientes e transformam em uma fonte completa de proteína e densa sobre o ponto de vista nutricional. Os animais fornecem hoje 48% de todas as proteínas consumidas no mundo, mas apenas 25% das calorias. Então imagine o desastre que seria para a epidemia de obesidade, que se caracteriza justamente pelo consumo excessivo de caloria vazia e pouca proteína. Se retirássemos os animais da matriz alimentar da humanidade, eles têm proteína de qualidade e 0 carboidratos.